Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, muito, mas muito importante. Ela é questão de vida ou de morte para mim e para você. Vamos meditar num texto que faz parte da leitura bíblica de 15 de janeiro, cujos capítulos da leitura são Mateus 18 e Gênesis 25 e 26. Nós meditaremos sobre o perigo mortal da falta de perdão, com base em Mateus 18, 23 a 35. Se você tiver com a sua Bíblia, pega, por favor. Se não tiver, dá uma pausa no vídeo. É importante você acompanhar se você puder, tá bom? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. Deus é muito maior do que qualquer raiva que nós venhamos a sentir. Deus é muito maior do que uma dor que nós sintamos. Deus é muito maior do que qualquer ressentimento, do que qualquer mágoa, do que qualquer rancor. Perdoe. Perdoe. Perdoar. Nós vemos na palavra, ele vem do termo grego, que significa enviar para outro lugar, mandar ir embora, deixar ir, abandonar. E é interessante porque isso nos remete diretamente ao rancor, à mágoa, à raiva que se guarda no coração, e que nós devemos nos desapegar delas, né? Devemos enviar para outro lugar, ou seja, tirar do coração, sai daqui, né? Vou transportar para cá, né? Mandar ir embora, né? Sai daqui, ou deixar ir, né? Deixar para lá, abandonar aquilo, abrir mão. Então desapegue-se das ofensas recebidas, das mágoas, dos rancores, das amarguras, e perdoe. Perdoe. O contexto aqui, ele nos mostra Jesus ele falando a respeito, respondendo a Pedro, né, que perguntou sobre quanto ele deveria perdoar o irmão, e Jesus fala que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei.
Então ele está falando do reino dos céus, falando de um rei. E quando ele fala ao longo, né, do que Jesus fala, ele diz do posicionamento do rei, e ele fala no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial. Ele está dizendo que o rei do reino de Deus é o Pai Celestial, Deus. Então, ele estava mostrando aqui como o Senhor agiu conosco. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Existem algumas pesquisas universitárias, certa vez eu pesquisava a respeito, de que perdoar incondicionalmente, quando não há o pedido de perdão, pode fazer viver mais. O que é perdoar incondicionalmente sem um pedido de perdão? É você talvez ficar ofendido por algo que alguém te faça, mas ainda que a pessoa não venha até você para pedir perdão, você deixa para lá, você deixa ir, e você abandona. Você está entendendo? Essas pesquisas também mostram que o perdão ele traz benefícios emocionais em relação ao nervosismo, em relação à ansiedade, em relação à depressão, que diminui. Quantas pessoas não estão depressivas por conta de mágoas que estão no coração? Perdoe. Perdoe. Também que traz benefícios na saúde física, melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição física, auxilia no cuidado cardiovascular, com a regulação da pressão arterial, melhora o sistema imunológico. Só que a falta de perdão a quem nos ofende está diretamente ligada ao perdão de Deus sobre nós. Sem recebermos perdão dos pecados, já sabemos que sobre nós permanece a ira de Deus. Nós estaremos destinados à morte eterna. Sem perdoar, nós perderemos o grandioso perdão já recebido. Quando o texto diz aqui pra gente, versículo 32, então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. E essa dívida é uma dívida grandiosa, né? Grandiosíssima. Os versículos iniciais que nós lemos, de 10 mil talentos, é uma soma de dinheiro assim, é o dinheiro de uma vida, né? Vamos dizer assim, ou mais até do que uma vida. Um dinheiro que alguém jamais conseguiria pagar em vida, melhor dizendo. Continua o texto. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, o perdão foi de toda aquela dívida, ou seja, de uma dívida grandiosa, porque houve uma súplica, e foi em misericórdia que ele agiu. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O verso 27 diz que então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então existia a comparação que Jesus está fazendo, que é a comparação ao reino dos céus. Existia uma grandiosa dívida impagável no nosso tempo de vida. Impagável. Uma grandiosa dívida. Porque nós suplicamos o perdão, então, movido de íntima compaixão, nós fomos perdoados. Você está entendendo? Sem perdoar, é como se nós estivéssemos assinando novamente a nossa culpa pelos nossos pecados. Assinando ali
o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, a grandiosa dívida, toda a dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em Jesus a dívida foi paga. Em Jesus a dívida pelos meus e teus pecados, pela fé, elas foram pagas. O nosso pecado foi punido em Cristo naquela cruz. Naquela cruz, o Senhor rasgou a dívida, a grandiosa dívida, movido de íntima compaixão de mim e de você. Esse é o perigo mortal da falta de perdão. Perdoar é questão de vida ou morte. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quem não perdoa está fora do reino. Lembra, Jesus começa falando no versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se. Perdoar é ter misericórdia. Na parte A do versículo 33, o texto diz, não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia? Ou seja, é um ato de misericórdia. Lucas 6, 36 e 37. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Perdoar é ser grato a Deus. Versículo 33, na parte B, quando ele diz, como eu também tive misericórdia de ti, ou seja, é porque nós já fomos perdoados. Efésios 4, 31, 32. Toda a amargura, e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É questão de gratidão. Terceiro, perdoar é agir em temor, é ter temor. Porque no versículo 34, quando o texto diz, indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Ou seja, o Senhor ficou indignado. Deus fica indignado comigo e com você quando nós não perdoamos. E quando o texto diz que entregou aos atormentadores, é sinal de que quem não perdoa permanece na rota de colisão da ira de Deus. E tal pessoa, ela vai ser entregue aos atormentadores, ao sofrimento, no lago de fogo e enxofre, sendo atormentado. E aí o detalhe do texto que diz, misericórdia, até que pagasse tudo que ele devia. Como você ou eu poderíamos pagar a dívida contra um Deus eterno? É impagável. Há um Deus que é santo, santo, santo. É impagável. Até quando deveríamos pagar, sofrer, melhor dizendo, uma punição, a ofensa a um Deus eterno? Para sempre. A condenação eterna.
Até quando então você ou eu pagaríamos essa dívida impagável para sempre? Isso é para nos dar temor. Quando nós não perdoamos. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é para nos dar temor. Perdoar, além de ter misericórdia, de se envolver gratidão, é ter temor. Perdoar também é ter fé. Porque quando o texto diz, assim vos fará também meu Pai Celestial, é preciso você e eu crermos, termos fé, de que existe um Pai Celestial. E pela fé, nós crermos que em Jesus nós fomos perdoados. Pela fé, nós sabemos que com Ele estaremos por toda a eternidade. Pela fé, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, com essa consciência de alguém que tem fé, nós precisamos também perdoar. Lucas 17, 1 a 5, diz assim, texto sagrado. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Perdoar é questão de fé. É questão da caminhada de fé de um cristão. Perdoar é também obedecer, porque se o texto está dizendo, versículo 35a de Mateus 18, assim vos fará também meu Pai Celestial, nós entendemos que nós temos um Pai Celestial. O Pai Celestial é aquele que tem a autoridade. Ele é o Senhor. Lembra, ele é o Rei. Ele é o Rei, ele é o Senhor. Se ele é o Rei, ele é o Senhor, ele manda e nós obedecemos. Mesmo o texto em Lucas 17, do versículo 3 até o 10, diz assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo ou lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Perdoar é nossa obrigação e obediência. Perdoar é não generalizar. É aquela questão. O outro fez comigo, errou nisso aqui. Ele pegou essa borracha aqui, minha, e ao invés de deixar neste lugar aqui, ele colocou do outro lado. Então, porque o pendrive também está desse outro lado, eu estou generalizando de que
ele fez aquilo contra mim. Ou então, porque alguém, em um determinado momento, pegou a minha borracha de um lado e levou para o outro lado, então agora eu não vou deixar a minha borracha mais acessível a ninguém, para que ninguém mais a utilize, porque alguém fez mau uso dela, então eu vou generalizar. Então todo mundo é culpado. Não. Quando nós vemos aqui, no versículo 35, na parte C, cada um a seu irmão, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Então, e outra questão também, por eu ter ficado ofendido, é comum que eu externalize isso, essa ofensa, né? Pode ser comum, não é comum comigo, né? Essencialmente, eu não sou de fazer isso. Mas vamos dizer, alguém que se sinta ofendido, é normal que essa pessoa externalize. Se essa pessoa está externando essa ofensa, o outro não vai ficar sabendo. Então a mágoa que alguém sofre, o outro também fica magoado porque o amigo, o familiar, o cônjuge, o filho foi magoado. A gente precisa ter cuidado. Se do coração não perdoares, cada um a seu irmão. Então não pode ser generalizado em nenhuma circunstância. Ou porque um fez, então todo mundo agora vai fazer também. Porque o outro ficou magoado, eu também vou ficar magoado com aquela terceira pessoa. Não. Você está entendendo? Não pode. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. É contra aquele alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. É contra aquele alguém. Não é contra todo mundo, ou contra aquele grupo de pessoas. Não, então foi fulano fez aquilo contra mim, então eu estou magoado com toda a família, com todo aquele grupo. Não, é contra alguém específico. Ok? É muito específico. Então, não generalize. Sétimo, perdoar é não impor limites. Versículo 35, na parte D, contexto diz: cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim, Lucas 17:4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Não li, mas no versículo 21 a 22 de Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E essa referência do 7 e 70 vezes 7 nos remete diretamente a Gênesis, tá? A meditação de Gênesis, que você provavelmente já passou por ela, sobre os 70 vezes 7. Tenta se lembrar aí, né, sobre os 70 vezes 7, sobre a vingança e os 70 vezes 7, lá em Gênesis, nos capítulos iniciais. Então, isso é perdoar. Agora, como? Como perdoar? Como perdoar se nós vimos que é um perigo mortal a falta do perdão, e vimos que perdoar é ter misericórdia, é ser grato, é ter temor, é ter fé, é obedecer, é não generalizar, é não impor limite. Como perdoar? Versículo 35, a parte B do versículo fala: se do coração não perdoardes. Perdoar é para quem tem um coração regenerado em Deus. É preciso fazer isso movido do nosso íntimo. Do nosso íntimo, na nossa natureza caída, é difícil perdoar.
na nossa natureza caída. Do íntimo, com sinceridade, com verdade, sem coração regenerado, sem sermos habitação do Espírito Santo, não dá. Do íntimo do nosso ser, de uma disposição interior sincera e intencional, transformada pelo Espírito Santo. E esse é o detalhe. Porque quanto mais nós compreendemos a dimensão do perdão de Deus a nós, mais o nosso amor cresce. O nosso amor a Deus e o amor ao próximo. Um exemplo disso é que em Lucas 7, nós temos aquela mulher pecadora que unge os pés do Senhor, unge o Senhor, né? Chora aos pés do Senhor, lava, né? Com seu choro, com suas lágrimas, e seca ali com o cabelo na casa daquele homem. E Jesus vê a intenção do coração daquele homem ali, e Jesus mostra para ele a questão de alguém que foi perdoado de pouquinho e de alguém que foi perdoado muito. Jesus pergunta quem ama mais, né? Quem demonstra mais amor. E aquele homem diz, olha, aquele que foi mais perdoado. Né? Então essa intensidade do relacionamento com Deus, ela é proporcional à compreensão do perdão que nós vivemos. Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por quê? É proporcional, isso precisa ser no amor de Deus. Porque nós só amamos a Deus compreendendo o perdão dele, porque ele nos amou primeiro. E quando nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo, temos compaixão dele. 1 João 4, 19, 20. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Para perdoar, é preciso ter o amor de Deus derramado em nosso coração. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É do íntimo do nosso ser. Se do coração não perdoardes, não é sentimento, mas é a disposição interior, sincera e intencional para perdoar. Perdoe. Quando você não perdoa, você guarda no teu coração um veneno esperando que o outro morra. É como se você tivesse tomado um veneno esperando que o outro morresse. Não faça isso. Não caia nesse erro. A falta de perdão é um perigo mortal, eterno. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.